Agora um pouco sobre as síndromes anêmicas. A gente tem uma classificação que pode ser temporal dessas síndromes e a gente traz um pouco falando sobre a aguda. As síndromes anêmicas agudas, elas são aquelas coisas abruptas. Então, uma redução abrupta de oxigênio. Ela traz como um quadro clínico a dispneia, palpitação, tontura, fadiga extrema. E é importante a gente sempre avaliar a instabilidade hemodinâmica desse paciente. Por quê? Porque geralmente a anemia aguda ela vai cursar com uma hipotensão e pode ser por conta de um choque hipovolêmico. Então, sempre avaliar a instabilidade hemodinâmica. Falando um pouco sobre anemias crônicas. Então, ela vai ter um curso lento. O corpo vai ter como se adaptar, de certa maneira, a essa anemia, só que mesmo assim a gente ainda tem alguns alguns sinais, sintomas relacionados a isso, porque afinal a gente está com uma baixa de hemoglobina no sangue. O quadro clínico ele vai se apresentar com palidez, cefaleia, dispneia, palpitação, hipotensão postural e a gente pode também ter a apresentação de um sopro sistólico. Dentro da morfologia, quais são os parâmetros relacionados às síndromes anêmicas? Então, o que a gente vai encontrar no hemograma de um paciente anêmico? A gente pode encontrar uma anemia microcítica, que a gente vai ter o volume corpuscular médio menor que 80, uma macrocítica relacionada a um VCM maior que 100 e normocítica relacionada a um VCM de 80 a 100. Ainda em relação à morfologia, quando a gente fala sobre a concentração de hemoglobina corpuscular média e sobre o hematócrito corpuscular médio, a gente vai falar sobre uma anemia hipocrômica, normocrômica ou hipercrômica, dependendo do padrão analisado, a gente vai ter valores diferentes. Então, aqui eu coloquei os valores de referência e a gente vai analisando de acordo com o paciente. Aqui eu coloquei a comparação entre homens e mulheres, então glóbulos vermelhos às vezes varia, hemoglobina, hematócrito. E aqui um resuminho sobre o que cada coisa significa. O volume corpuscular médio, o hematócrito, a concentração de hemoglobina corpuscular média e ali a formulazinha de como a gente chega na concentração de hemoglobina corpuscular média e o RDW, que vai ser um índice de anisocitose, que é aquela diferença de forma e de tamanho relacionado aos hematócritos, às hemácias. Então, quando a gente tem hematócritos de diferentes formas, a gente vai falar sobre o índice de anisocitose. Além disso, a gente vai avaliar os reticulócitos. Por quê? Porque os reticulócitos, como a gente viu ali na eritropoiese, eles são as células mais jovens ainda com conteúdo citoplasmático. Então, quando a gente tem a presença de reticulócitos, isso significa que alguma coisa errada está acontecendo. A gente está tendo uma perda ou uma demanda maior de hemoglobina. E por isso os reticulócitos começam a aparecer no nosso hemograma. Então, a gente tem anemias com reticulócitos menores que 2% e com reticulócitos maiores que 2%. Quando a gente tem um reticulócito maior que 2%, alguns dos diagnósticos diferenciais são a perda de sangue aguda, né? A gente pode levar a um choque hipovolêmico, e a anemia hemolítica. Com o reticulócito menor que 2%, a gente pode ter diversos tipos de anemia, como anemia microcítica, normocítica ou macrocítica. E aí está um pouquinho sobre os diagnósticos diferenciais dessas anemias. Em relação à fisiopatologia, uma classificação fisiopatológica, as anemias elas podem ser hipoproliferativas ou hiperproliferativas. As hipoproliferativas podem ser anemias carenciais relacionadas à falta de ferro, ou vitamina B12, ou folato. Pode ser relacionada a uma desordem na medula, então uma anemia plásica, mieloplasia, uma mielossupressão. Pode também ser uma anemia hipoproliferativa relacionada a um baixo nível hormonal, como no caso de uma doença renal crônica, de um hipotireoidismo ou hipertireoidismo, ou uma doença
crônica, uma anemia de doença crônica. Aqui a hiperproliferativa, a gente geralmente tem uma anemia hemolítica, então essa anemia hemolítica ela pode ser imune, não imune congênita ou não imune adquirida. E também pode ser relacionada a uma hemorragia aguda. No exame físico de pessoas com síndromes anêmicas, a gente pode encontrar icterícia, principalmente no caso de uma anemia hemolítica e doença hepática, uma linfonodomegalia, esplenomegalia, a gente pode encontrar púrpuras, petequias e equimoses. Então, o que isso vai indicar para a gente? A púrpura ela vai indicar sangramento e doença linfoproliferativa, enquanto uma esplenomegalia pode indicar uma anemia hemolítica, uma doença linfoproliferativa, uma mielofibrose. Agora, falando da classificação das síndromes anêmicas, o que a gente vai encontrar nos exames laboratoriais? Agora, falando um pouquinho, já falei um pouco sobre os parâmetros lá atrás, e aqui, quando a gente for suspeitar de uma síndrome anêmica, a gente vai fazer os seguintes exames. A gente precisa de um hemograma completo, então a gente vai avaliar a série vermelha desse paciente, série branca. Série vermelha, hemácias, concentração de hemoglobina, hematócrito, VCM. A série branca, os leucócitos, neutrófilos, linfócitos e monócitos. E as plaquetas, porque a gente precisa ver se esse paciente tem algum problema na coagulação. A gente vai ver a contagem de reticulócitos absoluta e corrigida. Então, esse paciente, ele pode ter esse valor absoluto e corrigido diferente, porque o corrigido comparado ao hematócrito, a outros valores que já são do paciente. O esfregaço sanguíneo periférico, a gente pode fazer uma eletroforese de hemoglobina, ferro sérrico, transferina, ferritina e o TBIC, que é a capacidade de ligação total do ferro. Então, dependendo da anemia que a gente for suspeitar, a gente vai fazer diferentes exames. Então, se a gente está suspeitando de uma anemia ferropriva, por exemplo, a gente vai pedir o ferro sérrico, a transferina, a ferritina e o TBIC para o paciente, além do hemograma completo, claro. Alguns fatores de risco. Então, pacientes que apresentam esses fatores de risco, eles estão mais propensos a desenvolverem anemias. Então, pessoas em período de crescimento, gravidez, neoplasias, a insuficiência renal, doença infecciosa ou inflamatória crônica, o hipotireoidismo e mulheres em idade fértil estão dentro de um grupo com fatores de risco para o desenvolvimento de síndromes anêmicas.